Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Eu peço para você se inscrever no canal no YouTube, se tornar membro, se você puder, também curtir a página no Facebook, seguir no Instagram e também no Twitter. Mas eu peço, sobretudo, para você se inscrever no YouTube. Se você puder se tornar membro, ajuda bastante. Quero agradecer aqui a ajuda que eu tenho recebido. Não vou citar nomes, porque eu não tenho autorização, mas agradeço aqui de público as pessoas que estão colaborando, né? Espero que outras também sigam o exemplo para a gente impulsionar aqui o outro lado da notícia. Sobretudo o seu like, o seu compartilhamento, né? Eu quero falar hoje das pesquisas que agora sim elas começam a ter vamos dizer assim, relevância no debate eleitoral, porque as pesquisas vão captando as tendências que se formam no que é real. Agora sim, a campanha é para valer, os debates são para valer, com os programas de governos tornados públicos e as balizas, né, que os debates vão estabelecendo. Então a gente vê isso claramente e sem dúvida alguma que a mídia é o carro-chefe de tudo isso, porque a mídia vai repercutir, não se trata simplesmente do debate, do programa, a mídia vai repercutir exatamente o que ela tem de interesse, o que atende à sua lógica. E a gente vê isso claramente, abertamente. É evidente que nós estamos falando aqui, né, de um monopólio da direita, porque quando se fala da extrema-direita, eu tenho comentado isso aqui, nós estamos falando de ideias condensadas, concentradas da direita. Então a extrema-direita, ela é, vamos dizer assim, a concentração, a condensação máxima das ideias da direita. Em situações em que a luta política se agudiza, como a gente viu aí nos governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Lula e Dilma, ela tende sim a ir para a extrema-direita. O próprio PSDB teve esse comportamento de extrema-direita, sobretudo nas eleições de 2014, com Aécio Neves. Ali já existia, né, a formação desse processo lavajatista, marcha dos cachorros loucos, e a gente viu claramente que o PSDB se prestou a um papel sujo de fazer exatamente a política da extrema-direita. Hoje, nessas eleições, a extrema-direita ficou isolada porque ela é suja, né? O pântano, o bolsonarismo é isso aí, o lavajatismo, o bolsonarismo, lá também em 2014 foi isso, né? É o pântano, né? Aquela coisa fétida. Então as pessoas precisam, mesmo sendo de direita, manter uma certa distância, né, desse pântano, porque o que sobrevive no pântano, né? A gente está vendo aí exatamente o que é o bolsonarismo, viu o que foi o lavajatismo, evidentemente que a direita procura perfumar o pântano lavajatista, que é exatamente isso, né? O comportamento aí dos jornalões, da mídia de uma maneira geral. Então eles procuram se distanciar aí desse pântano bolsonarista exatamente, né, porque fica muito evidente, né, que se trata de bandos, a extrema-direita são bandos organizados de ladrões, corruptos e tal, e é evidente que a dita direita de centro, sempre entre aspas, a chamada terceira via, vai procurar caracterizar esse pântano como ele é efetivamente. Essa revelação que está aí, hoje eu vi aqui no UOL, no Grupo Folha, isso certamente vai repercutir e virar uma bola de neve, lavagem de dinheiro aí do clã Bolsonaro, né? Isso vai, sem dúvida alguma, se transformar aí no debate eleitoral, em tema do debate eleitoral. Agora, a Folha está revelando o óbvio, né? Todo mundo sabe quem é os lavajatistas, os bolsonaristas, né? Então, simplesmente é uma questão puramente eleitoral. Se vai ter consequência no sentido de projetar uma outra candidatura, e essa outra candidatura aí é a Simone Tebet, isso ainda é um ponto de interrogação. Eu não diria que tem essa tendência, mas também não subestimaria esta possibilidade, porque vai criando uma situação cada vez mais dramática para o pântano, a extrema-direita, a bandidagem bolsonarista, né, sair exatamente aí das revelações que todo mundo sabia, né? Assim como o lavajatismo. Eu quero, inclusive, recordar aqui
um artigo que eu publiquei no meu site, o outro lado da notícia.com.br, que saiu na Folha de São Paulo no dia 5 de setembro de 2018. É um artigo reproduzido, né, de um editor de uma revista ligada ao Wall Street, o nome dele é Brian Winter, e ele vai fazer exatamente o diagnóstico das eleições de 2018 pelo ponto de vista de Wall Street. Então o que ele vai dizer aqui? Que o Paulo Guedes era o grande trunfo do Bolsonaro. Isso a mídia manifestou abertamente. Quem acompanhou as eleições de 2018 com atenção viu isso, né? Eu comentei muito isso aqui, e as coisas estão se repetindo exatamente por aí. No fundo, eles vão dizer o seguinte, que a questão é não deixar a esquerda, né? Esse é o ponto essencial, não deixar a esquerda avançar, a esquerda voltar ao poder. Se voltar, aquela máxima lá da época da UDN, né? Quando o Juscelino foi candidato, acho que foi Juscelino, salvo engano, né? Que aquela máxima de que não é para se candidatar. Se candidatar, não é para ganhar. Se ganhar, não é para governar. Então, é uma lógica da democracia, entre aspas, burguesa, da democracia de classe. Aqui, nesse artigo, eles vão fazer aqui exatamente, esse autor aqui, Brian Winter, desta revista ligada ao Wall Street, vai dizer o seguinte: o Bolsonaro, todo mundo sabe quem é o Bolsonaro. Ele diz aqui explicitamente. Quem quiser conferir a íntegra do artigo está com o título Como Paulo Guedes se transformou em jabuti de Bolsonaro. Está lá no meu site, outro lado da notícia.com.br. E lá pelas tantas ele diz que o Bolsonaro deu carta branca para ele, né, fazer a reforma da Previdência, né, prometeu inclusive privatizar a Petrobras. Está escrito aqui, ó. Sob a tutela de Guedes, Bolsonaro prometeu reformas nas aposentadorias e no mês passado chegou a mencionar a possibilidade do cálice sagrado de Wall Street, a privatização da Petrobras. Então o que eles fizeram com a Petrobras é exatamente isso aí, né? O cálice sagrado de Wall Street. Lá, mas no fim do artigo, ele vai dizer o seguinte: há por fim o elemento moral. Como os investidores podem apoiar um candidato com posições como as de Bolsonaro sobre mulheres, minorias e direitos humanos? Esta é a pergunta mais fácil. Conheço muitas pessoas íntegras em Wall Street que sentem repulsa por Bolsonaro, mas elas admitem em conversas particulares que não há espaço para sentimentos. Como me disse uma, meu trabalho é garantir que os títulos sejam pagos na data. Quanto ao resto, cabe aos brasileiros decidir. Quer dizer, aí um pouco antes diz o seguinte, o autor, né? Mas se você conversar com investidores sobre riscos de autoritarismo, muitos tenderão a responder: ouvimos o mesmo sobre Trump e as coisas estão ótimas. Ou qualquer um, menos Lula, ele escreve aqui, né? Então é exatamente isso. Nós estamos vendo aqui claramente a repetição de tudo isso. Eu comentei aqui no vídeo passado uma combinação de editoriais dos principais jornalões do país, né? Folha, Estadão, Globo, falando exatamente essa linguagem aqui de Wall Street. Tem aqui hoje de novo um editorial do Estadão que fala exatamente nesse sentido, um debate muito útil. O debate entre os candidatos a presidente escancarou a baixa estatura moral de Lula e Bolsonaro. Felizmente mostrou também que a eleição não se limita aos líderes nas pesquisas. Então, quer dizer, tira aí os líderes das pesquisas que têm baixa estatura moral e, naturalmente, vai surgir alguém. Quem será? Raimundo Nonato, que não é, né? Aqui o Globo, no Merval Pereira, que sim, ele é uma espécie assim de balizador da linha editorial, da linha política do Grupo Globo, né? E porta-voz oficioso dos Marinhos, ou oficial, vai saber, né? Que ele escreve aqui que as marcas do passado, corrupção é uma pedra no caminho de Lula para a presidência da República e a misoginia de Bolsonaro é maior do que qualquer estratégia política. Eu estou lendo aqui só a linha fina, né, o subtítulo da matéria. Aqui ele já disse tudo, não precisa nem ler o resto, né? Quem quiser ler, leia, está lá no Globo, né? A questão da corrupção, eu falei aqui da dualidade, eles vão insistir nisso, as pesquisas, né, mostram que eles não conseguem derrubar o Lula por um outro viés, por uma outra argumentação, e vão bater nisso. Então vamos dizer que a corrupção está aí, o legado da Lava Jato, essas coisas todas, né?
na entrevista do Lula no Jornal Nacional e no debate do Grupo Bandeirantes, isso veio muito à tona. Eu acho que é preciso fazer aí uma militância no sentido de responder a isso. Comentei muito isso aqui, né? Não é de hoje que eu falo nisso, quer dizer, pegar a Lava Jato pela sua entranha, mostrar o que foi a Lava Jato. O Lula ensaiou um pouco isso, quer dizer, a história da corrupção, né? Lá na entrevista com o Jornal Nacional, como a corrupção aparece? Quando você deixa que ela seja investigada. Isso é a mais pura verdade. Dizer que a corrupção surgiu e quem foi investigar a corrupção foram corruptos. Essa é a essência da coisa. Acho que é por aí que a coisa tem que ser enfrentada, na militância, sobretudo. Esperar que o Lula, muita gente, eu vi muito comentário nesse sentido, que o Lula vai dar conta de responder tudo isso. Primeiro que ele vai entrar um bate-boca infindável. É todos contra ele, porque a bandeira da direita e da extrema-direita é exatamente essa, o lixo, o pântano lavajatista, né? Agora, depois vem exatamente o que eles querem, o cálice sagrado, como disse aquele artigo que eu acabei de mencionar aqui, que é exatamente a rapinagem, né? O parasitismo, a ladroagem, a roubalheira, não é isso? Privataria, né? Esse projeto neoliberal, tudo isso que a gente sabe. O saque, o controle do orçamento público pela independência do Banco Central, né? Esse projeto ditatorial, sem controle público, sem controle da democracia, das instituições e da Constituição. A essência é exatamente essa. Então eles vão insistir muito. É a linha que eles têm aí, é o argumento que eles têm. Para isso foi criada a Lava Jato. Para isso eles juntaram o lixo, o entulho lavajatista para jogar em cima do Lula. Então a gente viu claramente, eu acho que esse é um dado fundamental. Eles tentaram empurrar essa questão do identitarismo no debate do Grupo Bandeirantes para projetar quem? Quem? Simone Tebet, não é isso? Aí depois isso não se sustenta. Né, porque todos os candidatos da extrema-direita, a extrema-esquerda, né, vão tratar desse tema, quer dizer, nesse sentido, né, há um certo igualitarismo, né, ninguém é a favor. Tirando o Bolsonaro, que é o pântano, que é o lixo, mesmo assim ele vai dizer que não. Sabe que ele vai dizer que a questão é política, não é de misoginia, não é de racismo, não é de homofobia, né? Que é o lixo do lixo, né? Agora, a direita de centro também vai exatamente por aí. Então, a questão é que se não tratar essas questões também do identitarismo pelo mérito, a tendência é as coisas ficarem muito emboladas. A essência da coisa é exatamente, né, por que tem corrupção e qual é o sentido de se bater tanto nessa tecla da corrupção com as intenções da tal da responsabilidade fiscal. Esse é o desafio. Isso é para a militância da candidatura Lula, mais do que para o Lula propriamente dito. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Até a próxima.